você finalmente conseguiu aquela promoção, agora você é o líder. Mas de repente você sente que tudo mudou. As suas amizades já estão te tratando diferentes, você sente que agora a cobrança está muito mais pesada em cima de você, o seu time parece confuso e parece que ninguém mais te respeita. Agora imagine um outro cenário. Você entra numa sala de reuniões, dá ordens diretas para sua equipe, todos respondem com confiança e te entregam resultados incríveis. Qual desses dois líderes você quer ser? A verdade é que qual desses dois tipos de líder você quer ser? A verdade é que muitos líderes iniciantes, eles cometem erros que às vezes nem percebem que estão cometendo. E esses erros podem ser fatais para a sua liderança. Hoje eu vou te mostrar 5 erros que podem destruir a sua liderança. E fique comigo até o final, porque o último erro ele pode acabar com a sua equipe. Vamos para o erro número 1. O erro número 1. Então vamos para o erro número 1. Querer ser amigo de todos e perder a autoridade com a equipe. Esse erro número 1, ele acontece muitas vezes com líderes novos, pois ao assumir um cargo de gestão, como encarregado ou como líder de setor, muitas vezes a gente tende a acreditar que eu preciso ser amigo de todos, assim eles vão me entregar um bom resultado. E muitas vezes achamos que para ganhar o respeito dessas pessoas, nós precisamos ser amigos deles. Mas eu tenho uma verdade dura para te contar. Se você quiser ser muito amigo da sua equipe, você vai acabar sem ninguém para poder liderar. Você já viu aquele chefe parceirão, ou já teve um chefe parceirão assim, que muitas vezes evita até cobrar os resultados com medo de parecer um cara muito chato? No começo, talvez essa abordagem ela pode até funcionar, mas a longo prazo ela não vai se sustentar, porque o líder muitas vezes ele precisa cobrar, porque ele também é cobrado. Então, se você tiver esse receio de cobrar a sua equipe e parecer chato, você vai acabar deixando de entregar bons resultados para o seu gestor, talvez o proprietário ou o presidente da empresa. E o maior problema desse erro é que a equipe começa a te ver como um colega qualquer. Então, quando você precisa realmente cobrar ou dar uma instrução mais dura, eles não vão respeitar o que você está dizendo. Quando você precisar cobrar uma decisão difícil, ninguém vai te levar a sério. Então, como vamos resolver esse problema? Isso é fácil. Nós temos que ser, sim, um líder acessível, temos que estar disposto a ajudar a nossa equipe sempre que possível, mas é necessário estabelecermos limites, pois agora estamos ocupando um cargo diferente dentro da empresa. E o respeito, a gente não conquista ele sendo amigo de todos. A gente conquista esse respeito sendo justo e confiável. Grandes líderes, eles sabem equilibrar empatia e firmeza. E eles se importam com a equipe e não têm medo de cobrar os resultados, nem de tomar decisões difíceis. E você precisa ser uma pessoa que inspira a confiança do seu time, não apenas mais um amigo de trabalho que está ali do lado. Então lembre-se, liderança ela não é sobre popularidade, mas sim sobre o respeito. E se você quer ser um líder de verdade, você precisa aprender a impor limites. E falando em limites, outro erro também que acontece com os líderes iniciantes é o de querer fazer tudo sozinhos. Se isso já aconteceu com você, preste atenção então no nosso segundo erro, que é não saber delegar e acabar sobrecarregado. Agora que você já entendeu bem sobre a importância de impor limites para sua equipe e não ser aquele cara brincalhão o tempo todo, então nós vamos falar de um erro que pode destruir a produtividade da sua equipe e te levar à exaustão se você tentar fazer tudo sozinho. Se você já se pegou pensando alguma vez, é mais fácil eu ir lá e fazer aquele trabalho do que eu ter que explicar novamente várias vezes. Eu digo que você está num ciclo de erro muito grande, porque você precisa instruir a sua equipe da forma que precisa ser feita e você precisa aprender a delegar tarefas para a sua equipe. Ou seja, esse pensamento está sabotando a sua liderança. Quando um líder não delega para a sua equipe, 2 erros fatais podem acontecer. O primeiro, ele vai começar a se sentir sobrecarregado. Por quê? Ele está tentando abraçar todos os processos da empresa. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Em segundo lugar, esse erro acata em quê? A sua equipe vai começar a se sentir um pouco inútil perante você, porque todas as decisões, todas as coisas você toma à frente e faz. Então, aos poucos, você vai desestimulando sua equipe a ser parceira, a ser colaborativa. E isso cada vez mais vai te sobrecarregando, porque isso retroalimenta esse erro. Então, conforme sua equipe vai deixando de fazer algumas coisas, você vai se envolvendo cada vez mais nos processos e fazendo. Porque você não está tendo essa constância de treinar e ensinar a sua equipe, não está delegando de forma inteligente. E o que é pior, quanto mais tempo você se envolve nessas rotinas,
menos tempo você tem para gerenciar realmente. Porque você precisa ter um tempo para parar, pensar estrategicamente como você pode melhorar aqueles processos. Ou seja, você acaba se tornando um bombeiro dentro da empresa. Por quê? Você acaba virando um apagador de incêndios. Sabemos que na empresa, independente se estivermos no comércio, se estivermos no varejo, seja uma indústria, vendedores, a gente sempre vai ter problemas. E sempre vai ter incêndios para serem apagados, se não treinarmos bem a nossa equipe. E se a gente tomar a frente de tudo, a gente vai estar sendo esse bombeiro, sempre apagando incêndios e deixando a equipe muitas vezes de lado, não sobrando tempo para realmente o que é a nossa função, que é parar, sentar, ponderar sobre os problemas que estamos tendo e planejar soluções para que essa rotina de trabalho ela siga tanto quanto mais suave para todos. Então, como nós vamos evitar esse erro? É importante a gente aprender a delegar. Eu lembro de um professor da faculdade que ele sempre dizia que nós devemos delegar, não delargar as atividades, né? O que seria então delargar uma atividade? Pedir para alguém fazer algo e sair torcendo para que dê certo, para que não tenhamos nenhum problema. Quando na realidade delegar seria eu selecionar a pessoa correta para aquele trabalho, eu instruir a pessoa o que ela precisa estar fazendo e dar um suporte todo o tempo que ela necessitar. Isso seria delegar com inteligência, pois líderes inteligentes, eles delegam. E aqui eu vou dar 3 passos para você, para que te ajude, então, a conseguir delegar com inteligência para a sua equipe. O primeiro ponto é escolher a pessoa certa para aquela tarefa. A gente sempre fala, dentro da área da gestão, nós não podemos ter uma pessoa introvertida lidando com pessoas. Talvez um problema que você teve, você precisa ter alguém lá na ponta lá para resolver. Eu não posso pegar aquela pessoa introvertida e colocar lá, porque eu sei que eu vou ter problemas. Eu não posso ter uma pessoa muito boa com comunicação, uma pessoa que é excelente de vendas, presa no escritório, porque eu não estou utilizando a pessoa, os talentos, né, dessa pessoa da forma correta que vão trazer um melhor resultado para a empresa. Então, a primeira ferramenta é selecione a pessoa correta para aquela tarefa. O segundo ponto é deixar muito claro o que você precisa que seja feito e quanto tempo você precisa que a pessoa gaste naquela atividade. E o terceiro ponto, então, é delegar essa tarefa sem microgerenciar ela. Isso ocorre quando eu peço para a pessoa executar uma tarefa e vou ficar em cima dela o tempo inteiro, verificando cada detalhe que ela está fazendo. É importante eu deixar essa pessoa realizar essas tarefas para que ela também cresça e eu não posso, como eu disse antes, delargar essa atividade. Eu preciso estar junto, me colocando à disposição para qualquer dificuldade, qualquer dúvida. Eu sou a pessoa correta para ir lá e instruir essa pessoa de acordo com a atividade que ela está executando. Então, resumindo aqui o nosso bate-papo, delegar, então, é um sinal de inteligência do líder e não de fraqueza. Porque quanto mais você confia na sua equipe, mais tem a certeza de que ela realmente vai te entregar um bom resultado, mais tempo vai sobrar para você pensar em soluções para outros problemas menores que você pode ter, pensar em soluções para alavancar os seus resultados aí na sua empresa. E já que estamos falando aí de comunicação, né, de ser claro no que precisa acontecer, vamos então falar do nosso terceiro erro, que é um problema também, que é o fato de você não dar feedbacks ao seu time. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, o erro 3 é a falta de feedback e a comunicação ruim. Agora que nós já entendemos, né, a importância de delegar com inteligência, treinamos o nosso time para executar aquelas tarefas, é importante termos esse conhecimento de que o feedback é uma ferramenta muito valiosa em nossa mão. E a partir do momento que nós não utilizamos essa ferramenta e temos uma comunicação fraca, a nossa equipe vai ter ali uma cultura de falta de comunicação, ela vai estar um pouco perdida. Para ilustrar um pouco o que eu estou falando, talvez você já trabalhou, ou teve algum colega ou parente que já trabalhou numa empresa, onde você não sabe se amanhã você vai ser demitido, se até o fim da tarde você vai ser demitido, ou às vezes você não sabe se está executando um bom trabalho, se está entregando realmente o que a empresa espera. Por quê? Porque falta essa comunicação, essa ferramenta de feedback. E essa falta de feedback, ela gera então essa insegurança e essa desmotivação da sua equipe. E um líder então que não sabe se comunicar, ele perde totalmente o controle da sua equipe. E por que não dar um feedback é considerado problema? Muita gente acha que o feedback é somente para chamar a atenção daquele puxãozinho de orelha na equipe. E isso é um pensamento totalmente errado.
O feedback é uma ferramenta positiva, ela tem que construir essa via junto com o time. O time precisa confiar que eu vou ouvir as dificuldades, os problemas que eles têm e não vou causar nenhuma represália para a equipe. Então eu preciso ter sempre essa comunicação aberta ali com o meu time. E eu vou dar aqui ferramentas também para a gente fazer isso de forma correta. Porque pensa comigo, se você só chama o seu time para dar um puxão de orelha e nunca elogia a sua equipe, você concorda comigo que aos poucos você vai desmotivar o seu time? E o que acontece com uma equipe desmotivada? Ela vai entregar muito menos do que você espera e vai acabar se tornando muito propensa a erros. E qual é a solução para esse problema? A solução é dar feedbacks. Então eu vou dar aqui 3 ferramentas para a gente utilizar na hora de dar o nosso feedback. A primeira ferramenta que podemos utilizar é o que nós chamamos de feedback sanduíche. Como que funciona? A primeira coisa, eu vou chamar a pessoa da minha equipe, eu vou começar falando com coisas boas que essa pessoa faz, vou mostrar os erros que ela está cometendo e vou finalizar esse feedback mostrando os outros talentos que ela tem e como eu acredito que ela é capaz de executar aquela tarefa. O segundo ponto é ser específico e direto. A gente não pode cair naquela de falar, precisamos melhorar. Precisamos melhorar em quê? Então precisamos ser direto com a nossa equipe. Preciso melhorar nisso, fazer dessa forma, assim que precisa ser feito. E o terceiro ponto, então, eu já até falei um pouquinho antes, que é criar, então, esse ambiente seguro para que a equipe nos traga um retorno, porque essa conversa, essa comunicação com a equipe é muito importante, porque muitas vezes eles vão nos trazer dificuldades que eles estão tendo e nós, como bons gestores, vamos ouvir essas dificuldades e vamos tentar ajudá-los ali, talvez através de um treinamento, uma preparação melhor, para que torne então o trabalho deles mais efetivo e produtivo. Então, só resumindo, o feedback ele não é uma ferramenta para atacar, mas ele é uma ferramenta de crescimento utilizada por bons líderes. Líderes que sabem se comunicar bem, eles mantêm a sua equipe motivada e entregando bons resultados, pois essas equipes vão estar sempre bem produtivas e alinhadas, então, com a estratégia da empresa. E falando em objetivos, tem um outro erro também que pode acabar com a nossa liderança, é não estabelecer metas claras, pois já tem aquele ditado que diz, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso temos que trazer também para a nossa empresa, para o nosso time. E esse é o erro que nós vamos resolver agora. O quarto erro é definir metas claras. O quarto erro é não definir metas claras. Agora que você já sabe a importância do feedback e da comunicação, agora que você já aprendeu a dar um bom feedback para a sua equipe, vamos então atentar para esse erro, que é de não saber exatamente onde eu quero chegar. Isso pode fazer com que a equipe fique totalmente perdida. E isso é um problema. Precisamos definir metas claras para a nossa equipe. Você já percebeu que parece que tem equipes que trabalham e tem aquela impressão que não estão produzindo tanto? E por que isso acontece? Isso acontece porque o líder não deixa claro o que a equipe precisa produzir, o que a equipe precisa vender, o que a equipe precisa entregar. Então sempre vai ter esse sentimento de que eu estou fazendo muito e não sei o que eu estou entregando. Porque, como eu disse, se a sua equipe não sabe onde ela quer chegar, qualquer caminho que ela tomar vai estar ótimo. E isso leva a desorganização, isso leva a frustração, isso leva a reprocesso muitas vezes e a frustração do seu time também. Além disso, se nós não temos metas bem definidas, nós nunca sabemos se nós estamos melhorando ou piorando, se estamos no caminho certo ou não. E isso prejudica tanto o desempenho da sua equipe quanto o seu trabalho como líder. Então, por isso é importante metas claras e objetivas sempre, todas as ações que formos tomar. E como evitar esse erro? Fácil demais. Precisamos ter metas claras e objetivas. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma ferramenta para que a gente possa traçar essas metas. E essa ferramenta chama-se SMART. Então essa metodologia SMART ela serve para a gente traçar metas claras e objetivas. Então começando aí com a primeira letrinha, o S, a gente precisa pensar então que essas metas elas precisam ser específicas. Se eu tenho ali uma meta de vendas, eu preciso saber exatamente quanto eu quero crescer no período. Então eu vou chamar o meu time, vou reuni-los e vou ser claro. Esse mês precisamos crescer 15%. Então todos vão saber exatamente o que precisa crescer no período. E a meta, ela precisa ser mensurável. Como que eu vou fazer isso?
seja com sistema, com planilha, anotando no papel, mas para a gente medir esse crescimento de 15%, eu preciso saber exatamente como eu estou hoje, preciso saber a oscilação que eu tenho para cima, para baixo, e uma ferramenta para medir isso. Através de uma planilha de Excel pode ser feito, um sistema. O importante é ter esse controle. Então, passando para a próxima letra, a meta precisa ser atingível. Por que eu falei que é importante a gente saber o que eu oscilo para baixo e oscilo para cima? Não adianta eu chegar no meu time e falar, precisamos esse mês crescer 50%, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Eu sei que eu não vou conseguir entregar 50% de crescimento. E o que isso vai gerar para a minha equipe? Isso vai gerar frustração, isso vai gerar aquele sentimento de, poxa, tentamos e não conseguimos. Então, por isso é importante, ao pensar numa meta, ser algo atingível, algo que seja possível da sua equipe bater. E ela também precisa ser relevante. Então, esse crescimento ele precisa estar alinhado ali aos objetivos da empresa. Essa mudança que nós estamos propondo precisa estar alinhada, então, com o planejamento estratégico da empresa. E finalizando ali com a última letra T, então nós estamos falando sobre o tempo. Vamos crescer 15% esse mês. Mas esse mês eu estou considerando 28 dias, estou considerando 30 dias, estou considerando um período mais longo. Então é importante eu definir também o tempo em que eu tenho para bater aquela meta e para melhorar então o meu gráfico ali de vendas, o meu gráfico de produção. E lembre-se, uma equipe sem metas claras e definidas é como um barco sem direção. Quanto mais claras forem as suas metas, seus objetivos, mais fácil então de você conseguir alcançar ótimos resultados. E agora que já entendemos um pouco sobre essa questão e a importância de definir metas claras, vamos falar então sobre o quinto erro. Como eu disse no começo do vídeo para vocês, esse ponto ele pode derrubar qualquer líder. E é não dar o exemplo. Esse é o nosso quinto e brutal erro. Por quê? No final das contas, ninguém segue palavras. Nós seguimos atitudes e ações. Provavelmente você já trabalhou com uma pessoa assim, conhece alguém que trabalhou com uma pessoa assim, aquela pessoa tem um discurso lindo e maravilhoso, mas na prática, totalmente o contrário. Aquela pessoa que cobra para que todos cheguem no horário, mas ela é sempre a última a chegar, aquela pessoa que sempre cobra um pouquinho mais, mas ela é sempre a primeira a sair. Como você se sentiria trabalhando com uma pessoa assim? Provavelmente se sentiria muito desmotivada e sem vontade de seguir aquele líder e sem o respeito por ele também, né? Porque se a pessoa está te pedindo algo e está fazendo outra, é complicado. Então temos que ter muito alinhamento quanto a isso. Sempre ser um exemplo da nossa equipe. Se você quer que sua equipe ela seja sempre comprometida, você deve sempre ser o exemplo. Se você quer que sua equipe entregue qualidade, você precisa sempre mostrar um nível de excelência em seu trabalho. Caso contrário, ninguém vai te levar a sério como líder. A liderança não é sobre dizer o que fazer, mas é inspirar as pessoas também através do nosso exemplo, através de nossas ações, né? Porque um líder que dá o exemplo, ele cria uma cultura de respeito dentro da organização e uma cultura de confiança para aquele líder. Você quer ser um líder respeitado? Então pratique tudo aquilo que você cobra do seu time. Cobre-se tanto de você quanto você cobra dos outros. Pequenas atitudes diárias fazem toda a diferença. Liderança não é um título, é um comportamento. Se você quer uma equipe forte, seja você o primeiro a demonstrar força. Se você quer respeito, seja o primeiro na sua equipe a demonstrar esse respeito. Essa é a diferença entre um chefe qualquer e um líder. E isso também é tema para um próximo vídeo nosso. A diferença entre chefe e líder. Agora que você já sabe quais são os 5 erros fatais que podem destruir a sua liderança, me conta aqui nos comentários. Quais desses erros você já viu alguém cometendo? Ou quais desses erros você já cometeu? Conta aqui e vamos conversar um pouco sobre isso. E se você quer continuar se aprimorando como líder cada vez mais, se inscreve aqui nesse canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outros possíveis líderes que você conheça. Assim, você ajuda a fortalecer esse canal, a trazer sempre esse conteúdo relacionado à gestão, liderança e também finanças. E garanto que temos muito a crescer aí pela frente, alto impacto. Te vejo lá. Até mais!